Saudações, meus amigos, com vocês Svariag, que é o alter ego do Cristiano no canal do Camarada Comissário. Veja só, vocês estão vendo meu Cavaleiro da Morte, que detém o título de Senhor da Morte, Svariag, obtido após uma série de missões cumpridas. Vou mostrar para vocês hoje como vocês podem aperfeiçoar o seu português e mesmo aprender línguas estrangeiras jogando telejogos. Reparem, por exemplo, nesta missão, Julgamento por Superstição. Essa missão é interessantíssima, porque na realidade é uma espécie de, digamos, paródia da antiga caça às bruxas. Reparem que tem uma forca, ela está prestes a ser enforcada, e reparem bem neste diálogo. Eu vou explicar para vocês depois o que está se passando aqui. Eles querem enforcá-la. Como se prova que alguém não é bruxo? A bruxa não sente enjoo, porque tem espíritos malignos. Cuida da sua vida, que eu cuido da minha. No meu tempo a gente amarrava um peso, se flutuasse é porque era bruxa, se fosse profunda é porque não era. Aparecem muitos viajantes aqui. No pântano não toma picada, porque nem os insetos gostam do sangue da bruxa. Esta terra foi amaldiçoada. Continental, hein? Como se prova que alguém não é bruxo? Não pega fogo. Pragas recaiam sobre o conventículo. Não aparecem muitos viajantes aqui. Não chora. É claro que essa missão ela é uma verdadeira paródia, né, do que acontecia na época da Idade Média. E que na realidade ainda continua acontecendo. Hoje as pessoas gostam muito de usar a Idade Média como bode expiatório. Uma urgente solução. Nocivo engolido. Glória à Casa Capeta. Quer dizer, todas as missões que levam a acontecer exatamente aquilo que eles acreditam que não acontece com bruxa. Esse é o meu Corcel da Morte. Uma vez que o meu personagem é um Cavaleiro da Morte, então ele evidentemente tem itens e também uma montaria que são alusivas à classe e também às práticas dele. Bom, enquanto vocês vão vendo a realização da missão, aqui eu quero descrever para vocês o que está se passando. Esse é o Warcraft, World of Warcraft, quer dizer, o mundo do Warcraft. Ele é um telejogo no estilo role-playing game. Não aparecem muitos O que significa role-playing game? Role-playing game significa literalmente jogo de representação de papéis. Quer dizer, é basicamente como se fosse um teatro, um filme, no qual você naturalmente representa um papel. E eu tenho diversos personagens que são naturalmente papéis. Esse é o meu principal, o meu número 1, que é o Svariag, que é um Cavaleiro da Morte. Os Cavaleiros da Morte, eles eram antigos discípulos, digamos assim, do Lich Rei. O que é um Lich? É um exânime. O Lich Rei, ele é, digamos, um dos maiores vilões que já houve na trama do Warcraft. Ele incorpora elementos da mitologia nórdica, escandinava e eslava, que eles acreditavam que o inferno ficava exatamente no norte, que o inferno era um local gelado, cheio de cadáveres, e não é por acaso que no jogo, meu Deus, a gente fica ouvindo esses gritos e fica até... Isso não é do jogo não, pessoal, isso é aqui da vizinhança. A criançada não sabe mais brincar feito gente direita. Olha isso, olha isso. Bom, pelo menos digamos que não é uma má trilha sonora para o vídeo, isso tem que ser dito. Bom, então voltando aqui, no role-playing game, quer dizer, no RPG,
ou seja, um jogo de representação de papéis, de atuação, você tem, evidentemente, uma trama, uma história, inclusive, bem elaborada, e essa é uma das coisas que me atrai no mundo do Warcraft. Já foi muito melhor elaborada, convenhamos que atualmente ela tem muitos furos, agora que escreve a Christie Golden, mas na época que era o Chris Metzen, americano, ele criou uma história bastante cativante, personagens carismáticos, e isso foi o que chamou muita gente para esse jogo. Que, para vocês terem uma ideia, já chegou a reunir 12 ou 13 milhões de jogadores. E só para vocês terem uma ideia do que são 12 a 13 milhões de jogadores, a população da ilha de Cuba é de 10 milhões de pessoas. A população do Ceará é de aproximadamente 11 milhões. Você imagina todo mundo em um estado jogando um mesmo telejogo. Então por aí você entende qual é a dimensão do mundo de Warcraft e por que ele juntou tanta gente. Convenhamos que o Warcraft hoje em dia ele é, como uma vez disse um sujeito da minha guilda, jogo de véi. Jogo de véi por quê? O primeiro Warcraft, que era na realidade um jogo de estratégia, né? Estratégia RPG, de passagem, foi o meu primeiro telejogo, e foi criado ainda nos anos 90, quer dizer, em 94. Anos depois eu tive o meu primeiro computador, ainda no final da década de 90, e tinha o Warcraft 1, quando era somente orcs e humanos. Hoje tem várias raças, inclusive raças jogáveis. E, claro, como eu disse a vocês, uma trama muito bem elaborada. Muitos, inclusive, são paródias, digamos assim, da vida real, como diz a expressão, a arte imita a vida. Por exemplo, tem uma missão nele, e o nome dessa missão é Caminhando e Lutando e Seguindo a Canção. Quer dizer, uma nítida referência à música do Geraldo Vandré. E o público brasileiro, inclusive, adorou essa... Não seria nem tradução, seria localização. Vocês estão vendo a versão dele em português. A versão dele em português foi muito bem localizada. Qual que é a diferença de tradução para localização? Na tradução você vai simplesmente traduzir, trazer para a sua língua, enquanto que na localização não, você vai adaptar. Por exemplo, se numa piada alguém fala do Jô Soares, aí você na sua tradução não vai falar do Jô Soares, você vai falar do... Por exemplo, se numa piada é falado de um personagem gordo, que o público americano conhece, existe uma chance dele não ser conhecido aqui no Brasil. Aí você coloca, por exemplo, o Jô Soares, né, que é conhecido. Isso seria uma localização. Vocês estão vendo essa missão, o ônus da prova. Reparem que é um vocabulário bastante... Bem, quem estuda direito, claro, conhece, mas muita gente não conhece. Eu estou perdendo a paciência. Agora é o julgamento dela. Pois não? Continuando a executar... Julgamento. Finalmente, o julgamento pode começar. Como de costume, Julgamento. Lady Tá Capello certo. escolheu os testes pelos quais passará para provar sua inocência quanto à acusação de praticar bruxaria. Ela escolheu um continental para aplicar os testes. Que escolha Continental. Continental sou eu. específica. Sou muito magnânimo. Porque eles são todos de uma ilha, que é a ilha de Gultiras. O primeiro será derramar lágrimas. Fique registrado que a senhorita Capello não derramou uma lagriminha sequer ao longo do processo. A acusada é ao menos capaz de chorar? Mostre-nos e nós daremos o veredito. Vamos, Continental. Agora eu vou... Mostre a eles. Agora a cebola que eu catei na plantação, que vocês viram eu catando enquanto eu estava falando. Ela chorou. Bruxa não chora. Chora? Muita calma nesta hora. Pode ser tudo trapaça. Vamos dar prosseguimento ao julgamento. Um segundo teste será o da picada de insetos. Todos sabem que nem as moscas de sangue chupam sangue de bruxa de tão ruim que é. Soltem as moscas e vejam elas fugindo deste corpo enfeitiçado. Não ligue pra isso. Agora a mosca que eu São umas colhi no picadinhas de pântano. nada.
Agora ardeu. Acho que as moscas não estão fugindo da mulher. Na verdade, elas estão picando mais do que o normal. Deveras curioso, mas não define nada. Passemos ao Deveras último curioso. teste. O expurgo das tripas. Todos sabem que a energia das bruxas não vem da comida, mas das almas das vítimas. O corpo das bruxas é uma casca vazia. Está pronta para provar o contrário, senhorita Capelo? Perfeitamente. O veneno continental. Continental, quer dizer, eu novamente. Eu não tô legal. Ela ficou enjoada! Impossível! Vai ver, ela não é bruxa no fim das contas. Mas e o vilarejo? Silêncio! Quem dá o veredito aqui sou eu. Ainda não estou convencido. Isso ainda não explica o que aconteceu na clareira do flecheiro. Que cara mais filha da... Depois de tudo que eu passei. Independentemente dos testes, você só será absolvida quando descobrirmos o que aconteceu com o nosso vilarejo. Olha Me só. desculpe, Continental, mas eu vou ter que pedir outro favor. Salve, viajante. Essa é uma das recompensas da missão. Eu tô vendo como que fica em mim essa capa. Esses itens eles já não me servem mais, porque são itens de baixo nível. Mas eu pego só pelas aparências. O timoneiro firme Eu prevalece. tenho outros personagens também, então eu posso utilizar essas aparências. Às vezes cai bem no outro personagem. Às vezes até para um papel, por exemplo, você pode utilizar essas aparências. Agora eu já estou indo para outro trecho da ilha, que evidentemente traz a continuação. Então, para vocês entenderem o que está acontecendo aí, a vila dela foi amaldiçoada. Desculpe a bagunça, Eles estão mas achando é que andaram ela acontecendo umas é a bruxarias responsável. por aqui. Se você não for ajudar, é melhor caçar seu rumo. Essa é uma das missões. Chega de enrolar. Nesse jogo você faz várias missões. O Continental vai nos ajudar a retomar a cidade. Tomara que você tenha um exército Continental. dentro dessa bolsa. Esse local das missões, ele é uma ilha que, digamos que passou muito tempo isolada dos outros reinos humanos e do resto do mundo. Por isso eles têm uma desconfiança com relação a estrangeiros. E é daí que vem essa expressão continental que eles sempre utilizam. Essa trama, a propósito, é uma trama paralela, digamos assim, mas que ela é necessária para que a nação de Kultiraz se torne parte da aliança. Fala E logo. essa é a razão pela qual eu estou fazendo essas Bruxa missões. boa é bruxa morta. Olha só. Esse reino ele é um reino que tem uma economia naval, que tem grandes marinheiros, que é o reino de Kultiraz. Muito bem, Na pessoal, Segunda vamos Guerra- ocupar a estrada. Assim o povo não se machuca. Vá com eles e trate de rechaçar os ataques vindos da cidade. Na Segunda Guerra eles eram parte da Eles aliança, vão mas vir na pra cima da terceira gente. já não Protejam eram os mais. civis. Como nessa expansão havia uma guerra entre a Aliança e a Horda, a Aliança e a Guerra são facções rivais, então eles precisavam de novos aliados. E uma das emissárias dessa missão é a filha da rainha dessa ilha. A ilha tem uma rainha porque o rei, que é um almirante, ele foi morto pela própria filha, afinal de contas, que numa hora decisiva teve que escolher entre os orcs e o próprio pai. Só que era preciso que as várias raças elas se reunissem para rechaçar uma invasão de demônios. E como o pai dela colocava essa aliança em risco, ela acabou sendo obrigada a matar o próprio pai, o que ela depois se arrependeu profundamente, mas que foi necessário naquele momento.
ela nesse momento em que eu estou fazendo essas missões está Chega de inclusive falar uma presa palavrinha, amiga. Evite a mina a por todo conspiração. custo. Não sei o que estão aprontando, mas a magia que sai de lá tira até a vontade de viver. Eu já perdi 2 bons homens naquele lugar. Não seja mais um. Interessante que nessas missões, apesar de que, por exemplo, ele faz, né, uma sátira ao antigo processo legal, quer dizer, um processo legal completamente injusto, onde a pessoa que tem que provar que ela é inocente, em vez do ônus da prova caber à acusação. Então, nesse sentido, ele realmente faz, né, uma crítica às instituições antigas, a uma instituição inquisitória, mas ao mesmo tempo as bruxas realmente, pelo menos no mundo de Warcraft, elas causam grande mal à sociedade. Diga-se de passagem, não só no mundo de Warcraft, né? Porque, por exemplo, teve um ritual de bruxaria em uma universidade do interior de Minas Gerais, de alguns grupos que defendiam a ideologia, vocês sabem muito bem qual, e que, digamos que seria politicamente incorreto você hoje no Brasil criticar a bruxaria. Mas nesse sentido ele é politicamente incorreto. Qual é seu assunto? E isso eu considero como sendo uma característica positiva. Aqui tem de Até pela tudo. questão da licença poética também. Esses são artefatos que eu colhi, mas que não servem para nada. Então eu vendo agora no Intendente. Ele também conserta as armaduras. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês para mostrar a base dos Cavaleiros da Morte. Eles são considerados uma classe heróica. Eles são anti-heróis na realidade. Os Cavaleiros da Morte são antigos paladinos, guerreiros da justiça que foram mortos e ressuscitados como Cavaleiros da Morte ou que simplesmente perderam a fé na luz e resolveram servir a causa do Lich Rei. Mas que depois foram traídos pelo próprio Lich Rei e voltaram a agir junto com a Aliança. Aqui. Até... Esse é um momento clássico do jogo, que é o transporte aéreo. O transporte aéreo que é feito evidentemente por criaturas fantásticas como o Grifo, mitologia eslava, mitologia grega, de várias mitologias. O que é agora? O Warcraft ele ressalta muito essa questão da mitologia, dos povos. Finalmente. E claro que ele é um jogo também transcultural. A bruxa responsável pela maldição da clareira do flecheiro é outra. Senhorita Capello, a senhorita está livre. Eu lhe peço desculpas. Obrigada, oficial. Podemos? Esses olhos cintilantes Como azuis posso são ajudar? típicos dos Cavaleiros da Morte. Eles utilizam a energia que vem da gorja. Vocês vão ver num outro vídeo que eu vou fazer depois, com o meu paladino, o que é a gorja. Ele tem uma trama bem elaborada e é basicamente como se você participasse de um filme. É o que torna esse tipo de Divirto só pra seu favor. telejogo interessante. Bem melhor. Agora vamos... Cuidado! Inimigos vindo da mata. Essa personagem, Lucília Capello, o próprio sobrenome dela também é uma localização, porque no original é Waycrest, Lucille Waycrest. Aí na localização ficou Capello. A relação entre Waycrest e Capello, para mim, é novidade. Mas nada que afete o enredo do jogo. Até achei algo bem elaborado. Dando já um spoiler, o que aconteceu nessa ilha é que na realidade os pais dela, eles tiveram um problema muito sério. O pai dela teve uma doença muito séria e como a mãe dela gostava muito do pai dela,
ela acabou fazendo um pacto com espíritos antigos para não perder, no caso, o marido dela. O problema é que esse pacto ele custou um preço muito alto. Eles se tornaram imortais, só que se tornaram mortos-vivos, por assim bem dizer. E que faziam experiências e outras monstruosidades, aberrações, se envolveram com bruxaria e criaram esse conventículo. O conventículo se espalhou como um rastro de pólvora por toda Drustvar. Eles dominaram grande parte das terras além das montanhas. Só restaram alguns dos nossos no brado de Aron. E o meu pai? O que ele tem feito para combater essa incursão? Elas o capturaram, Milady. Estamos pensando num jeito de resgatá-lo desde... Saudações. Drustvar segue firme. Glória à Casa Capelo. Drustvar é o nome dessa ilha. Bons ventos e mares tranquilos. Marechal, vá com seus homens para Brado de Aron. Encontro vocês lá depois de um breve desvio. Mas, Milady, seria mais seguro se... Não vou discutir, Marechal. Esta escolta vai me proteger e me levar até o meu destino. Espero que tenha razão, Milady. Esta escolta, quem que vocês acham que seja? Vamos partir. Venha, vamos para o passo da Estrada Alta. Saudações. Evidente, claro, que no curso do jogo eles Glória à Casa Capelo. são pouco conhecidos, mas como eu estou ajudando ela, então, afinal de contas, ela saiu da forca Tempos atrás, devido quando às minhas Ultiraz ações. foi assentada, nosso povo encontrou um grupo selvagem de bárbaros beligerantes. Tratavam-se dos Drustos. Drustvar era a terra deles. Era daqui que saíam as incursões intermináveis contra os nossos humildes povoados. Isso se arrastou por incontáveis anos, até que os ancestrais da Casa Capelo decidiram tomar uma atitude. Espere, o que foi isso? Cuidado! Me desculpe. Esses são A magia elementais. do conventículo deve ter perturbado os espíritos dos antigos Drustos. Nós temos que tomar cuidado. O elemental é uma espécie de espírito desencarnado em Meus forma de um ancestrais elemento da enfrentaram natureza. construtos de pedra, muito parecidos na guerra contra os Drustos. Os Capelos sempre foram uma família corajosa, mas a magia dos Drustos era forte. Nós estávamos perdendo a guerra. No fim, foram os estudiosos que viraram o jogo. Como eu dizia, o jogo virou quando nossos estudiosos começaram a descobrir fraquezas na magia dos Drustos. Eles compilaram os estudos em um tratado de armas e estratégias que serviria para derrotar os bárbaros. Armados com esse conhecimento, nossos homens começaram a empurrar os Drustos de volta para a montanha. Eles mantiveram o conhecimento a salvo e escondido de mãos indesejadas. Essa criatura horrível que vocês estão vendo ao meu lado é um morto-vivo que é convocado pelo Cavaleiro da Morte para lutar ao lado dele. É uma das habilidades de O caminho foi classe. bloqueado por pedregulhos. Você tem como abrir passagem? Espera, tem alguma coisa errada. Atrás de você! Eu nunca tinha visto um construto tão grande. Você está bem? Que ideia minha. É claro que está tudo bem. Não vão ser umas pedrinhas que vão derrubar você, com certeza. Venha comigo. O livro deve estar por aqui. Aqui está. A última base fixa da Ordem das Brasas. Você está pronto para reviver a história antiga?
Se você acha que consegue seguir o caminho da Ordem, pegue o livro. Este conhecimento dará a você e às nossas tropas o toque final para destruir esse maldito conventículo que castiga a nossa região. E assim renasce a Ordem das Brasas. Ele pegou um tomo. Tem muita gente por aí que sequer sabe o que é isso, o que é um tomo, mas quando você joga um jogo desse, você fica sabendo. Vejam só a beleza dessa região, pessoal. Inclusive até com a aurora boreal. É um cenário bonito. Eu até me arrependo de ter filmado tão pouco em volta. Mas você tem que dar um fim nessas suas aventuras. O mundo anda muito perigoso. Você não entende, Marechal. As coisas que descobrimos podem ser o segredo para salvar o meu pai do conventículo. Ah, quisera ter a sua fé, Lucília. Mas não vamos eliminar o problema com um punhado de lendas antigas. Salve, viajante. O conventículo pagará pelas atrocidades. Diz aqui que a Ordem usava armas especiais contra os Drustos para anular a magia sombria deles. Se minha teoria estiver correta, essas armas devem surtir efeito contra a magia do conventículo. Vamos experimentar uma coisinha. Vocês podem ver que eles já têm armas de fogo, né? Embora seja relacionado com o universo medieval. Apesar de que há algumas invenções aí no Warcraft que fazem parte, como por exemplo, você me faria aeronaves. O favor de anotar isso? Meu caderno está em algum lugar por aqui, certo? Madeira Bem de mais sorver rústicas, brava? digamos. Não, isso não cresce por aqui. Fogo alquímico? Ah, se o mestre Azinhal estivesse aqui, ele ia fazer a festa. Tomando a nota. Vocês podem ver que o jogo não é só para matar bicho, como muita gente pensa. Preciso que Tem você várias encontre meu estojo de missões. costura. Ele deve estar naquela bolsa ali. Diz no tomo que os inquisidores usavam armas de prata para anular a magia dos Drustos. Se a magia do conventículo for parecida, então deve ser vulnerável à prata também. Como posso ajudar? É muito boa essa dubladora. E dá pra perceber a propósito que ela não é que ela não é carioca. Porque na versão em português brasileiro é praticamente uma versão em carioquês. Marechal, acho que encontramos as armas para combater o conventículo. Vamos precisar de soldados para usá-las. Nós temos bons soldados aquartelados aqui. O dublador a gente já percebe que é carioca. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo do Warcraft. E, claro, positivem também esse vídeo para uma